sábado, igreja. Feliz sábado a todos vocês que estão nos assistindo pela internet. Meu nome é Bárbara. Bom dia, Igreja do Alto Veracruz. Bom dia você que está em casa nos assistindo. Meu nome é Simone. Isso. E hoje nós estamos começando o nosso primeiro culto online do Distrito de Santa Efigênia. Esse culto é destinado a você que, por causa da situação que a gente está vivendo hoje no mundo, desse contexto de pandemia, não pode se deslocar até a igreja. Então, nós estamos aqui fazendo essa transmissão e, a partir de agora, todos os sábados, você é nosso convidado a estar conosco às 10 horas da manhã. E nós queremos, então, agradecer a todas as igrejas do nosso distrito, o distrito de Santa Efigênia, a igreja do Fazendinha, a igreja do Serra, a igreja do Taquaril, Saudade, a igreja do Granja e General. Nós amamos vocês e temos certeza que vocês estão aí, ó, sentadinho em casa, porque não pôde estar na sua igreja, mas assistindo com todo o amor e que o coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. Isso mesmo. Então, nós vamos começar esse culto de adoração ouvindo louvores com o pessoal do Caravana de Louvor. Olá, pessoal, bom dia. Caravana Vozes, nesse momento, irá participar desse momento de louvor com você. E nós queremos a sua participação, tanto aqueles que estão aqui na igreja, como você aí que está em casa, une-se em louvor ao nosso Deus nesse momento. Nós vamos cantar agora que nós estamos unidos pela palavra de Deus, né? Apesar de estarmos separados fisicamente, mas graças à palavra que o Senhor nos deixou, nós estamos unidos. Então, nesse momento, vamos louvar com toda animação e entusiasmo, o hino Unidos pela Palavra. Vamos lá, cante conosco bem forte. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra.
seja louvado. Nós permaneceremos unidos enquanto estivermos aqui na terra, mas logo, logo, Cristo irá voltar nas nuvens dos céus para nos buscar, para nos dar um presente muito especial, uma mansão sobre o monte. E é sobre isso que nós iremos cantar neste momento, hino de número 501, louve conosco, Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Amém? Deus seja louvado. Que maravilha, né, irmãos? Esse louvor que nós participamos agora. Nesse momento, eu quero convidar vocês para um momento muito especial. Quem ainda não estiver com o seu guia de estudos, a nossa lição da Escola Sabatina em mãos, ainda dá tempo de você pegar, porque nesse momento nós vamos compartilhar um pouco do que a gente aprendeu durante a semana. A lição da Escola Sabatina tem como tema a mensagem que vale a pena ser compartilhada. Então, esse é um momento muito especial que nós realmente queremos fazer um pouco daquilo que nós aprendemos durante essa semana. E eu queria convidar aqui o Caio, que frequenta a igreja de Santa Efigênia, o Gerisley, que frequenta o Taquaril, e o Cláudio Omar, que frequenta a igreja do Grande de Freitas, de General Carneiro, perdão, para poder compartilhar com a gente esse momento da lição. Bom dia, meus queridos, mais uma vez, que estão nos acompanhando. Agora nós iremos passar para o momento da recapitulação da lição com esses jovens valorosos aqui. Iremos trocar uma ideia rápida sobre a mensagem que vale a pena compartilhar. Eu tenho certeza que quando você tem uma boa notícia para poder passar para outras pessoas, você rapidamente, né, Claudio Omar? Você quer contar para todo mundo, não é? Verdade, Caio.
Quando você tem uma boa notícia, por exemplo, eu vou me casar daqui a alguns meses. Então, amém? Então todo mundo está sabendo, porque é uma notícia boa, todos nós nos alegramos com isso. E agora eu fico me perguntando, nós temos uma mensagem de salvação, Gerisley, será que não vale a pena compartilhar isso? Com certeza, Caio. Eu acho que hoje, nos nossos dias, o mais importante é compartilhar aquilo que há muito tempo, não é, Jesus preparou os seus discípulos, e hoje, como discípulos dele, também devemos preparar uma nação para encontrar com o Senhor. Sem dúvida. E se nós pararmos para pensar, desde os primórdios, né, infelizmente, quando nós, como seres humanos, caímos em pecado, nós estamos aqui, né, passando por essas situações difíceis, morte, doenças, pobreza, mas naquele momento Deus já deu uma mensagem de esperança a Adão e Eva. E você que estudou com a gente, ou você que ainda não conhece, nós vamos tratar sobre um tema muito especial chamado verdade presente. E naquele momento, Deus já havia passado uma mensagem presente a Adão e Eva, de que apesar do salário do pecado ser a morte, e eles infelizmente, eventualmente morreriam, mas Deus já havia preparado um substituto para que nós pudéssemos novamente ter vida eterna. E desde aquele momento, passando por Abraão, passando por José, passando por Daniel, passando por Jeremias, até os nossos dias, em todas as eras houveram verdades presentes, ou seja, mensagens que deveriam ser anunciadas e compartilhadas com a população daquele período. E você vai se lembrar então de uma ocasião muito especial em relação a Noé, não é? Quando estava para cair o dilúvio, Deus deu um tempo para que Noé compartilhasse a verdade presente daquele tempo, e assim foi feito. Mas também quando Cristo veio a essa terra, Gerisley, houve também um momento de verdade presente. Qual que era a verdade presente naquele momento? Sempre foi aguardado, como você disse bem, desde os primórdios, no tempo de Adão e Eva, que o Messias viria. E durante séculos, as famílias, não é, elas sempre estavam à espera do Messias. Pensando que viriam na família deles, Exato. inclusive, né? Até que foi anunciado realmente o Messias. Ele veio. E cerca de 2000 anos atrás, então a verdade que era presente durante séculos, agora estava mais presente do que nunca, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Essa é a grande verdade presente. Para aquele período, né? E é interessante que aquelas pessoas que ali estavam não levaram a sério a mensagem, não é? Nós podemos nos lembrar, né, Claudio Mar, que João Batista anunciou por muito tempo, né, aproximadamente aí uns 2 ou 3 anos, que o Messias estava chegando mesmo. Afinal de contas, Isaías disse que ele iria preparar as veredas, não é? Mas o povo estava preparado para aquela verdade? Olha, o povo não estava preparado, Caio. Nós temos vastas informações na Bíblia, ali na parte do Antigo Testamento, apontando para o aparecimento de Jesus. E João Batista foi escolhido por Deus. João Batista foi escolhido para preparar esse caminho para receberem Jesus. No entanto, as pessoas não aceitaram, não entenderam a mensagem, não aceitaram. Ou seja, elas estavam despreparadas quando Cristo veio. Exatamente. E aí acaba que elas não estavam prontas para poder receber, acolher aquela mensagem e compartilhar com aqueles que estavam ao seu redor. Mas é interessante, meus queridos, que aqueles que estavam esperando, estes sim compartilharam. Por mais que fossem poucos, um remanescente, não é? Nós podemos dizer assim, eles compartilharam, não é, Cláudio Mar? Caio, sim, e era uma mensagem de salvação. Uma mensagem para salvá-los da condenação do pecado. Mas eles não estavam preparados, não acolheram essa mensagem. E hoje? E hoje, né? E hoje? Nós podemos dizer que a verdade presente para nós hoje está escrito lá em Apocalipse 14. E se nós pararmos para pensar, nos capítulos 12 e 13, eles estão aí fazendo um cenário, preparando para a mensagem dos 3 anjos, né, que é uma mensagem muito conhecida do povo adventista. Mas se você for ver no capítulo 12 e 13, ali nós temos uma batalha, não é, do dragão com a mulher. Depois nós temos o levantamento das bestas no capítulo 13, mas no capítulo 14 nós temos mensagens especiais.
A primeira mensagem angélica nos convida a adorar a Deus. E por quê? Porque Deus é vencedor, amém? Deus Amém. venceu o grande conflito contra o dragão e contra as bestas. A segunda mensagem angélica diz respeito a sair de Babilônia. O que significa Babilônia, Gerisley? Nos ajude aí. Olha, se nós voltarmos um pouco à história, nós vamos ver que no tempo de Daniel existiu o Império Babilônico. Era um império pagão. Eles adoravam falsas divindades. E a queda justamente de Babilônia no tempo de Daniel, por volta de 600 a.C., foi justamente por não ter um Deus verdadeiro. É tanto que Belsazar, ele usou utensílios sagrados de Deus na sua festa pagã, e ali Daniel falou assim, olha, Deus contou o teu reino, acabou o seu reino. E usando isso foi na literalidade, na história. Usando no nosso tempo, Babilônia são instituições pagãs que vivem como se fosse aquela antiga Babilônia. Só que elas têm uma farsa de religiosidade por trás. Usam um pouco da verdade e um pouco de mentira. Fazem uma mistura danada, Isso. né? Aí, imagine a cabeça das pessoas como deve ficar. E Deus, então, tem uma mensagem muito poderosa com seu Espírito para fazer um convite da graça divina das pessoas saírem de Babilônia, saírem do falso sistema religioso e se encontrarem num sistema que a Bíblia aponta como verdadeiro. É interessante que, se a gente for parar para pensar rapidinho, Cláudio Amar, que quando Jesus veio a primeira vez, ele mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para buscar aqueles que estão perdidos. Mas, se nós vermos a mensagem central do Apocalipse, é que Jesus agora virá como juiz e como salvador. Como é que a gente pode conciliar isso daí, Cláudio Amar? É interessante essa colocação, porque com base numa figura de tribunal que temos hoje, é impossível alguém ser juiz e ao mesmo tempo ser advogado também, é advogado, né? Salvador, enfim. Mas Jesus, ele tem essa dupla função. Ele vai julgar-nos com base naquilo que nós fazemos, é dito em Apocalipse 22, verso 8 e 12, com base naquilo que fazemos nós seremos julgados, mas ele também é o nosso Salvador, ele também vai interceder diante de Deus pela nossa salvação, pela nossa vida. Então nós vemos aqui, Caio, no capítulo 14, especialmente no verso 7, no verso 6, perdão, nós vemos aqui uma colocação interessante. Aqui é dito que temos um evangelho eterno para pregar. Não sou muito bom em português, nunca fui. Minha matéria preferida era matemática. No entanto, eu sou muito apegado aos detalhes da linguística. E aqui eu entendo que, quando João diz que há um evangelho eterno, ele abre margem para entendermos e compreender que existe um outro evangelho, que é o evangelho falso, atemporal, terreno, não o evangelho eterno. Então nós temos esta igreja agora, no tempo do fim, são os adventistas, né, foram escolhidos para fazer essa diferença. Nós temos um evangelho eterno, e esse evangelho eterno é Jesus Cristo. Amém. E a terceira mensagem angélica, Lele, você que gosta bastante de profecia, o que a terceira mensagem angélica nos convida como seres humanos a fazer? Qual decisão tomar? Deus, ele é incisivo ali. Ele dá a sua primeira mensagem de graça para temer o Senhor. Dá a segunda mensagem falando que Babilônia vai cair, o falso sistema religioso vai cair. E na terceira mensagem é um grande apelo da graça divina. Os adoradores da besta e da sua imagem têm que pensar bem o que está fazendo. Hoje estamos numa situação assim que nós não sabemos como vai acontecer na hora do vamos ver. Vai ser através do Espírito Santo. É uma mensagem que nós devemos dar com ousadia, no poder do Espírito Santo. Como que você vai convidar a pessoa a sair de um sistema que ela acredita que é verdadeiro? E, por outro lado, Deus também vem uma ameaça, que uma vez você conhecendo a verdade, e se você não praticá-la, você pode também fazer parte dos flagelos. Então, imagina se você vê, Caio, a grandiosa mensagem que temos em nossas mãos. Como que eu lido com isso? Como que eu posso transmitir essa mensagem? E sem ofender as pessoas. Que a gente vê que o Cláudio Amar conhece bem, o trato de Jesus com as pessoas era algo diferente. Jesus era espetacular ao tratar as pessoas. Isso, Jesus conseguia atrair as pessoas para si, chamar a atenção das pessoas para seguir a verdade de uma forma espetacular.
E isso é tudo o quê? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Que a nossa mensagem, a última mensagem, é uma mensagem muito poderosa. Nós vamos atingir outras situações, um patamar muito maior. Tá? Você comentando aí, eu me lembrei de uma experiência da irmã White, que essa semana eu li, falando que ela, quando era jovenzinha, ali por volta de seus 16 até os seus 20 anos, ela se preocupava com a salvação das suas amigas. Mesmo elas, algumas já sendo casadas, ela ainda continuava se preocupando, principalmente em partilhar dessa mensagem presente, que Jesus Cristo logo voltará e temos que estar preparados. Aqueles que estão em Babilônia, aqueles que estão no meio da confusão religiosa, onde há a mistura do certo com o errado, precisam de sair disso e virem para o caminho que guia a vida eterna. E ela, o que ela fazia, Lelei? Ela chamava as suas amigas para reuniões em suas casas, na casa dela. E aí, elas falavam assim: Ellen, eu não vou porque você está muito fanática, você está muito dedicada a isso e tal. Sabe o que ela fazia? Além de convidá-las, ela orava. E qual não é a surpresa, meus queridos irmãos aqui presentes e você que nos acompanha, que todas as amigas que ela convidou eventualmente se entregaram a Jesus. Por quê? Amor, não é? Ela, igual você disse, ela se permitiu ser guiada pelo Espírito para que Ele lhe desse a sabedoria para poder guiar suas amigas ao caminho da verdade. E nós temos essa grandíssima responsabilidade, não é? Porque se nós conhecemos e não partilhamos, nós não estamos sendo aquele servo bom e fiel que nós almejamos ser, não é, Cláudio Omar? Verdade. É interessante essa colocação, porque hoje nós vivemos num mundo em que eu tenho as minhas dificuldades, sejam as psicológicas, físicas, até financeiras também. E dentro dessas minhas preocupações, fica um pouco difícil para mim entender a preocupação do outro. Então, quando olhamos para Cristo, nós vemos Ele não usando o seu poder eterno, mas sim como homem na terra, Ele observando as necessidades das pessoas e trabalhando essas dificuldades que cada um tinha. Então, agindo assim, então ele conseguia compreender as pessoas. Uma coisa que me chama muita atenção, que toca profundamente em mim, irmão Gerisley, é Jesus lá na cruz do Calvário, ele dizer para as pessoas que estão lá, as primeiras palavras de Cristo na cruz até: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando Cristo olhou para aquela multidão, quem ele viu? Ele viu ali pessoas que estavam crucificando, né? Ele viu Satanás por trás, instigando eles a fazer essa obra contra ele. Então Cristo, ele até na cruz, ele conseguiu compreender essas necessidades. Nós podemos agir assim? Com certeza, né? A pergunta para você também que está em casa. Isso aí que o Cláudio Omar falou é de suprema importância. Nós só vamos preparar as pessoas para a volta de Cristo com este amor. O convite do amor divino é algo muito grande. Deus não vai salvar ninguém, não quer salvar ninguém por medo. Deus quer salvar por amor. Sim. E Ele demonstrou isso na cruz. O ponto máximo. O universo está aguardando cada um de nós. Por isso que a mensagem é urgente. Jesus está muito perto de voltar. Nós vemos pelos acontecimentos que estão aí, né? Desenrolar cada dia. E é muito importante nós estarmos preparados para receber esse poder do Espírito Santo e levar o Evangelho. Porque muita coisa vai mudar rapidamente. Está mudando rapidamente as coisas, né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? E é igual a gente comentou no início, o povo de Israel não estava preparado quando a verdade presente se cumpriu, foi e viveu entre eles. E a mesma pergunta a gente deixa aqui com você: será que a gente tem se preparado para receber essa verdade quando ela se cumprir? Será que nós temos buscado estudar a palavra de Deus constantemente? Será que nós temos buscado testemunhar da maneira adequada? Porque muitas vezes nós ficamos com a preocupação de: eu tenho que pregar. Mas às vezes a gente faz isso de qualquer maneira, né, Gerisley? Enquanto que Cristo pede que nós façamos as coisas com ordem e decência. O que você pode comentar com a gente sobre isso? Essa questão de preparação, Jesus deu exemplo como pessoa
como o Claudio Mar falou, sem usar os seus poderes divinos, como pessoa. Jesus passava horas da noite em comunhão com o Pai. Isso é o que resultava durante o dia de trabalho? Poder para a obra, inteligência, sabedoria, como agir no momento certo, como atuar com cada pessoa. Então, se eu não buscar da fonte, eu preciso buscar da fonte. Eu, particularmente, Gerisley, eu preciso de ter um momento de comunhão com Ele. Eu preciso tirar um momento, assim como Jesus tirava horas da noite, eu preciso tirar um ponto ali e ter este encontro com Ele. Porque só assim, durante o meu dia de trabalho, nos estudos, seja o que for que eu estiver fazendo durante o dia, Ele pode me usar em diferentes pontos. Em diferentes frentes, né? No seu trabalho, na sua escola, até na fila do supermercado. Todo né? lugar. Inclusive, eu passei por uma situação parecida com essa, algumas semanas atrás, aqui em Belo Horizonte, o transporte público, no domingo, ele funciona até um determinado horário. E eu fui ao ponto antes do horário, mas acabou que o ônibus não estava passando mais. E aí um rapaz estava comigo esperando o ônibus. E a gente lá esperando e tal, até que eu pedi um Uber, porque eu não podia ficar lá mais esperando muito tempo. E eu ia passar pelo caminho onde aquele rapaz passaria. Então, poxa, não ia doer, né? Então eu ofereci carona para ele. E naquele momento ali, graças a Deus, pude ser usado para poder fazer o bem para aquela pessoa, né? Eu acho que muitas vezes a gente se concentra muito na mensagem de condenação da terceira mensagem angélica, quando a gente tem que se concentrar na mensagem do adorai a Deus que fez o céu e as fontes das águas, adora esse ser maravilhoso que te ama e veio à terra morrer por nós, né, para nos oferecer a vida eterna. Não é isso, Claudio? Acho que tem que ser mais nesse foco. Sim, sem dúvida, nós precisamos nos voltarmos mais para o amor às pessoas. A questão do amor, né? Para a gente conseguir alcançar. Eu gostaria de mencionar aqui uma parte que tem no nosso guia de estudos aqui, que estamos na lição de quinta-feira. Ela é importante, fala de Apocalipse capítulo 18, versos 1 a 4. Deus está nos fazendo um convite para nós sairmos de Babilônia, que, como já comentamos, é uma confusão. Babilônia que surgiu geograficamente ali logo após a arca, né? Você mencionou aqui a história de Noé. Logo após a arca surgiu ali essa confusão, né? Em Babel, né? Em Babel, de onde surgiu Babilônia. E diga-se de passagem, geograficamente o mesmo lugar onde surgiu ali Babel, foi construída Babilônia. E hoje Babilônia não está mais no mesmo lugar, mas é uma confusão espiritual. Tantas igrejas, queridos, tantos meios, tantos caminhos. E até trazendo para a vida prática, Claudio Mar, a nossa vida cotidiana às vezes é uma Babilônia, né? Sim. A gente tem tantos afazeres, tanta coisa para cumprir, e aí que vem o convite do Gerisley, que ele bem falou, que Jesus saía um tempo da confusão para orar, para se dedicar a Deus, né? E ele fazia isso, e é interessante, uma coisa puxa a outra, é interessante que toda vez que ele descia do monte, após ter passado ali um tempo, ele realizava um milagre sobrenatural, algo impressionante. Engraçado que ele chegava no momento de confusão, exatamente. Um caso que a gente pode até mencionar aqui é o caso do menino endemoniado, né? Do menino mudo. Estava uma confusão danada ali, e ele chegou cheio do Espírito Santo e operou um milagre. Sim. E ele tinha descido justamente num desses momentos de comunhão com o Exatamente, Pai, exatamente e encontrou isso. Satanás fazendo o trabalho dele. E outro foi andar sobre as águas também, algo miraculoso. Exato. É Meus sempre irmãos, Deus está apelando ao meu e ao seu coração para sairmos de Babilônia, dessa confusão religiosa, é uma confusão espiritual. Onde está a verdade? Em qual igreja está a verdade? O que seguir? Voltamos aqui para Apocalipse 14, no verso 6. Temos um evangelho eterno para pregar. Exato. Esse evangelho, ele é o que, Gerisley? Evangelho eterno, né? Eterno. Interessante, Claudio Mar, também, que o livro de Apocalipse fala, e eles mencionam de maneira assim muito clara, né? Aqui está a perseverança de quem? Os santos. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Frise os seus mandamentos de Deus. E o testemunho? De Jesus. Então veja que o convite é feito para que todos saiam de Babilônia, para que nós adoremos a Deus, para que nós possamos fazer parte desse povo que é santo
e guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Essa é a mensagem que vale a pena compartilhar. Esperamos que vocês tenham gostado desses momentos aqui que passamos juntos e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo aqui e eu espero que você que está em casa também esteja gostando. Então, nesse momento, para a gente continuar elevando o nosso espírito em adoração a Deus, eu quero convidar novamente aqui o Caravana Vozes para continuar esse louvor. O homem se esqueceu de quem, pra quê? O homem se perdeu, pra onde vou, de onde vim? Com fome de pão, sente fome de Deus e tenta se encontrar. Tenta amar. Vejo a multidão que busca por pão, mas aonde vão não o podem achar. Mas o pão do céu, o Filho de Deus, pode alimentar. Só Ele pode saciar. Eu tenho fome de Deus,
Para encerrar a Escola Sabatina, eu convido os irmãos que estão de casa, né, e os que estão conosco aqui, a termos um momento de oração. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de ter essa programação já da Escola Sabatina, né, e que no próximo sábado vocês estejam aí, e nossa programação daqui vai dar sequência, e os irmãos do próximo sábado também possam vir para a Escola Sabatina. Fechemos nossos olhos. Querido Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado maravilhoso que o Senhor está nos permitindo passar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje terá festa aqui nessa igreja e, consequentemente, sei que terá festa também no céu. Senhor, pedimos que o Senhor esteja com cada um dos seus filhos, aonde quer que eles estejam, se estão em casa, se estão na rua, se estão aqui na igreja, que os teus santos anjos possam nos proteger, Senhor. Abençoe essa programação, o Senhor sabe que nós somos seres humanos, cometemos falhas, mas que os teus santos anjos e o poder do teu Santo Espírito guiem essa programação, para que o que o Senhor quer de nós seja feito aqui, Senhor. Obrigado por tudo, fique conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para começar o nosso momento agora de louvor, nós vamos cantar a música Pra Te Adorar. Que essa seja realmente, né, a sua inspiração de vida, que você, tudo que você fizer, seja para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar a música Pra Te Adorar. Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo é bom. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Provai e vede. História de hoje: transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendonça, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa a religião adventista, que não trabalha no sábado, mas eu preciso que a partir deste sábado o senhor comece a trabalhar no departamento porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas, chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção, eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado, fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha, chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família se reuniu perante o altar do Senhor, lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte, antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô? Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade? É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel, na cidade de São Carlos, província de Mendonça, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede.
lindo, não é, igreja? Que momento especial. É o momento, então, que nós estamos devolvendo a Deus aquilo que já pertence a Ele. É um momento de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a você que está em casa nesse momento, que não pode ofertar aqui conosco, você pode sim separar aí na sua casa a sua oferta, o seu dízimo, para no momento certo você então devolvê-lo. Se precisar que alguém vá à tua casa, é só entrar em contato com a gente, que os nossos irmãos vão aí então receber a sua oferta. E a vocês que estão aqui na igreja junto conosco, este é o nosso momento, o momento de entrega a Deus com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão. Neste momento, nós vamos então agradecer ao Senhor pelas ofertas. Aonde você está na sua casa, se você puder ajoelhar, você vai ajoelhar. Se você tiver que sentar, você vai ficar sentado. E a nossa igreja aqui, nós vamos ajoelhar para falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, Pai que estais nos céus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai, de ofertar aquilo que o Senhor já nos deu. Ó Pai, como é bom te agradecer por tudo que o Senhor nos dá. Ainda assim, Senhor, é muito pouco diante de tantas bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias. Que o Senhor seja, ó Pai, com os ofertantes, com os dizimistas, que o Senhor, ó Pai, aumente a nossa fé, para que sempre o nosso coração possa estar cheio de gratidão ao nosso Deus maravilhoso. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sacrifício, o sangue deu como um cordeiro, Cristo morreu.
para si. Pelo seu sangue me purifique e um santuário faz em mim. Um santuário Deus formou, e há muito tempo Ele habitou entre seu povo, e hoje enfim quer ser presente junto a mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique e um santuário faz em mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique e um santuário faz em mim, e um santuário faz em mim. Amém. Que música maravilhosa, que bênção, não é mesmo? Espero que você está em casa gostando na nossa programação de hoje. O Senhor se faz presente na casa dele. Espero que vocês que estejam aqui agora estejam gostando também, que o Espírito Santo esteja aí do coração de cada um de vocês. Nesse momento, nós vamos então, para mais uma vez, ouvir a voz do Senhor Jesus através do nosso pastor. Por favor, pastor Alex. A mensagem de hoje, então, está com o nosso pastor. Pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez com o senhor, que o Senhor possa, então, através do Espírito Santo, trazer para nós, nesse momento, o que Deus quer que nós ouvimos hoje, nesse sábado maravilhoso. Fique à vontade, pastor. Bom dia a todos que se encontram aqui na igreja. Eu acho que pode ser um pouco mais forte. Bom dia. Feliz sábado para todos. É um prazer enorme poder estar com vocês aqui nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta, Deus, Ele já falou o seu coração, mas Ele quer continuar falando bem pertinho aí de você. Eu agradeço aí a toda a equipe, né, o grupo de louvor, que foi tudo muito bonito. O momento aqui tivemos dos louvores, de apresentação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas é o seguinte, irmãos, o melhor está por vir. Estaria o pastor Jorge, né, que na verdade ele é o pastor da igreja. Eu estou aqui auxiliando ele, já tem sido um grande prazer esse período que eu estou com vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que nessa manhã, Deus, Ele continuará falando ao seu coração e ao meu também. Amém? Eu queria te convidar nesse momento para que juntos aqui nós possamos orar ao nosso Deus, pedir que o mesmo poder, né, que inspirou os profetas no passado, venha falar esse momento no coração de cada um de nós. Se coloque em pé, por gentileza, e vamos todos juntos ouvir, antes orar, ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu santo nome por essa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa igreja, ela se encontra aqui com um propósito, Senhor. O propósito é que nós tenhamos a oportunidade de a cada dia estarmos mais próximos do Senhor. O Senhor quer que essa geração, ó Pai, se prepare para o Teu retorno. E nós queremos ser também um instrumento em Tuas mãos, levando a paz, o amor de Cristo ao coração de muitos que se encontram aqui em nossa região, de maneira específica, ó Pai, dentro do nosso distrito, o distrito de Santa Efigênia.
Estamos aqui na igreja do Alto Vera Cruz com uma grande missão. Durante esse período agora de pandemia, nós queremos levar, ó Pai, a tua mensagem ao mais longe possível. Eu creio no poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode alcançar nesse momento corações que fisicamente se encontram distantes de nós, mas o poder do Senhor é limitado. Então visite, ó Pai, a cada família, a cada irmão que nesse momento se encontra conosco lá nos seus lares. E nós pedimos, Senhor, que o poder do teu Santo Espírito, ele venha falar o coração de cada um de nós nessa manhã. Não queremos sair daqui, Senhor, de maneira alguma, sem primeiro ter o nosso encontro com o Senhor. Que nada nesse momento possa atrapalhar a cada um de nós ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Eu te peço perdão nesse momento pelas minhas faltas e pelos meus pecados também. Que eles não venham de maneira alguma, Senhor, atrapalhar o Senhor falar o coração e a cada um de nós. Fale conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria nesse momento te convidar, por gentileza. A abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6 será o ponto inicial aqui da nossa mensagem, onde nós queremos ouvir Deus falar o coração de cada um de nós. Então, você que está em casa, eu te convido, por favor, pegue aí a sua Bíblia. É importante que nesse momento agora todos nós tenhamos a palavra de Deus em nossas mãos, para que juntos aqui nós possamos ouvir aquilo que Deus ele deseja falar a cada um de nós. Hebreus capítulo 6. Amém? Bíblia aberta, esse é o momento que nós iremos ouvir a palavra de Deus. Por gentileza, acompanhe comigo a partir do primeiro versículo. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do justo juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Irmãos, o interessante é que o livro de Hebreus, ele tem uma nuance muito importante para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo está expressando aqui no capítulo 6. O livro de Hebreus, na verdade, foi um livro escrito em forma de um sermão. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele faz as suas exortações, mas ao mesmo tempo, quando ele vai concluir os seus capítulos, e assim o seu livro também, ele faz apelos ao meu e ao seu coração também. E aqui o interessante é que nessa primeira perícope, do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele começa apelando para mim e para você o seguinte, não volte a praticar obras mortas. Que obras são essas que o apóstolo Paulo estava preocupado nesse momento aqui agora, para que os cristãos não se demorassem nisso? Nós sabemos que essa carta aqui ela foi recebida pelos cristãos que se encontravam no primeiro século. O interessante também é que quando agora os cristãos que receberam essa carta, alguns deles, na verdade uma grande maioria, vieram do judaísmo. O interessante, irmãos, que essas obras mortas aqui agora, que o apóstolo Paulo está dizendo, são aquelas obras que mostraria muito em breve o que Jesus iria fazer por cada um de nós. Ele diz o seguinte, não venha se demorar com isso. Jesus, ele já veio. Ele morreu por cada um de nós. Essas obras praticadas por vocês, humanas, não os dão o direito de maneira alguma a ter o reino dos céus. E nesse momento agora, o apóstolo Paulo faz um apelo para a igreja. Primeiro ponto aqui, irmãos, que nós precisamos de entender. O povo, os cristãos do primeiro século, que receberam essa carta aos hebreus, eles não estavam vivendo dessa maneira. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele quer chamar a atenção da igreja cristã no primeiro século, para que eles não se voltassem ou deixassem ser envolvidos pelo aquilo que o judeu estava dizendo. Você precisa passar pela circuncisão, senão você não pode ser salvo. É contra isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas logo em seguida, a segunda perícope, ele chama a nossa atenção para um aspecto muito importante da fé cristã.
Você que se encontra em casa, que nesse momento ouve essa mensagem, Deus ele deseja falar ao seu coração. E você que está aqui nessa manhã, Deus ele deseja nesse momento agora que você entenda quais são os princípios elementares que se encontram aqui na palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo, por gentileza, agora o versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus. É impossível, não tem jeito, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro da volta do nosso Senhor e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Irmãos, olha que interessante que o apóstolo Paulo, ele fala a mim e a você nesse momento. Ele diz assim, ó, você que foi iluminado pelo poder da palavra de Deus, você que teve a oportunidade de provar aquilo que o céu tem proposto para cada um de nós, você que teve a oportunidade de participar das obras do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e, acima de tudo, o poder do breve retorno de Jesus, é impossível, se você cair, você voltar atrás. É pesado isso aqui, não é? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, está chamando a atenção dos cristãos que entendiam isso aqui muito bem. Ele diz o seguinte, ei, você que conheceu Jesus pessoalmente, é impossível você abandonar isso tudo que Deus ele tem preparado para cada um de nós e cair, e se desviar. Será que ele está dizendo aqui, irmãos, que não existe oportunidades para aqueles que caíram uma vez? Não é isso. O apóstolo Paulo, na verdade, aqui, irmãos, ele está dando uma ênfase enorme, sabe em quê? A respeito do meu envolvimento com a pessoa de Cristo. E ele diz assim, olha que interessante aqui, ó. No finalzinho do versículo 6, ele fala assim, ó, porque esses crucificam para si mesmos o Filho de Deus. Irmãos, a crucifixão de Cristo estava muito clara e muito breve. Eles haviam visto o que Jesus havia feito por eles. Isso era nítido para eles. Ou seja, aquilo que Jesus ele fez por cada um de nós, uma vez que ele me mostrou o propósito que ele tem para a minha vida, e eu caio, eu acabo fazendo o quê? Trazendo vergonha. Então Deus hoje ele faz um chamado para cada um de nós. Aquele que uma vez esteve afastado dessa igreja, mas hoje voltou, louvado seja o nome do nosso Deus. Há esperança para você e há esperança para mim também. Mas aqueles que infelizmente se desviaram também, há ainda saída para nós, mas nós não devemos de maneira alguma, sabe o que é, irmãos? Olha o que o apóstolo fala aqui, ó, passar vergonha no nosso Senhor. É esse o argumento dele, o cuidado do testemunho pessoal que eu e você somos convidados a dar do nosso Senhor. E diga-se de passagem, irmãos, esse é o nosso primeiro encontro aqui nessa live. E pela graça de Deus, a gente quer que isso aqui possa estender por muito tempo. Mas o mais bonito que vai acontecer, meus irmãos, é daqui a pouco, tá bom? É o momento do batismo, onde uma filha do Senhor volta mais uma vez para o seu redil. Mas pense comigo, leia comigo por gentileza agora, o versículo 7, que ele continua explanando, o finalzinho agora dessa segunda perícope, que ele diz, porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai. Olha só, irmãos, ele faz uma analogia agrícola. Ele chama a atenção dos seus ouvintes para o que era muito particular para o primeiro século. Você que já teve a oportunidade de trabalhar no campo, talvez você veio, né, de uma região um pouco mais simples, de maneira se comparar com outras coisas. O interessante aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ó, aqueles que recebem a chuva, que produz erva útil, para aqueles a quem também é cultivada, olha só, recebe bênção da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele fecha aqui agora, irmãos, essa perícope, no versículo 7, dizendo o seguinte, para mim e para vocês. Se você cultivar o seu campo, o que seria o campo aqui nessa analogia, irmãos? É o seu coração,
é a sua mente também. Se você cultivar no seu coração a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, dificilmente você vai ver alguém cair. É o apelo que o apóstolo Paulo ele faz. Quer ficar firme na fé? Quer continuar sendo fiel ao nosso Deus? Permaneça onde, irmãos? Na palavra. É a palavra que nos conduz à vida eterna. E esse é o apelo do apóstolo Paulo. Em contrapartida, no versículo 8 agora ele diz assim, ó: mas se produz espinhos, depois que a chuva foi derramada, a cada um de nós, olha só, produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, ele resume assim, ó: aquele que cultiva no seu coração a presença de Deus, o poder da sua palavra, esses dificilmente se desviaria do caminho do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, o que ele expressa aqui? Se você não cultivar no seu coração e se preocupar com o seu coração e com a sua mente, pode ser que você venha cair. Mas aqui, no versículo 9 agora, o apóstolo Paulo, ele não somente faz um chamado para a igreja, mas ele traz um alívio ao meu e ao seu coração também. Acompanhe comigo, por gentileza, agora o versículo 9 do capítulo 6, que diz: quanto a vós outros, igreja do Alto Vera Cruz, que se encontra aqui nesse momento, os irmãos que se encontram em casa também assistindo nesse momento um sermão, quanto a vós outros que crê em Jesus, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Por quê? Porque Deus não é injusto de maneira alguma para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz agora. Ele diz o seguinte, ó: aqueles que praticam obras mortas, que acham que por através dos seus atos bons, eles são merecedores de serem salvos. Aqui é algo, sabe o que, irmãos, que chama a minha atenção? Aqui é o egoísmo. O apóstolo Paulo está trabalhando contra o egoísmo aqui. Os judeus acreditavam que eles deveriam fazer obras para poder merecer a graça de Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele fala de uma boa obra. E qual a boa obra que ele fala? Ele fala assim, bem no finalzinho, que a gente consegue entender do versículo 10, que ele diz assim, ó: mas vós, porquanto Deus não é de maneira alguma injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que você evidencia para o nome de Cristo, para servir e ainda servir a quem? Aos santos. Aqui, irmãos, de certa forma, traz um alívio ao meu coração e talvez ao seu também. Eu tenho certeza que você é uma pessoa fiel ao nosso Deus. Você que assiste nesse momento agora também. O interessante é que quando você faz a obra de Deus, ela é difícil de ser feita, diga-se de passagem. É ou não é, irmãos? Esse momento que nos encontramos aqui na igreja, quando você já vê tudo isso aqui preparado, meus irmãos, qual foi o trabalho que isso aqui deu para a igreja? Para que isso aqui hoje tudo tivesse montado e preparado também. Foram noites sem dormir. Muito estudo, entrega. Teve irmãos que abdicaram, irmãos, por 2 semanas do seu trabalho para estar conosco aqui na igreja, para que isso aqui tudo pudesse acontecer. E às vezes pode ser que eu e você sejamos levados a pensar o seguinte: mas eu tenho feito tanto para Deus, sabe? Mas me parece que as pessoas não conseguem ver aquilo que Deus, ele tocou meu coração para que eu fizesse. Deus fala assim para mim e para você, ó: Deus, ele não é injusto, ele vê o que você faz por ele. Ele não está, irmãos, de maneira alguma à parte de tudo aquilo que eu e você temos a oportunidade de fazer aqui na casa dele. E olha que interessante. Se a princípio o apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos de maneira alguma nos demorarmos em obras de homens, em obras mortas, o apelo dele segundo é: sirva as pessoas. Sirva. Irmãos, a maior virtude que pode haver no coração do ser humano é o serviço ao próximo. E isso eu posso entender de maneira muito clara quando eu olho para a pessoa de Cristo Jesus. Ele viveu para isso, irmãos, para servir. Jesus acordava pensando nas pessoas, ele dormia pensando nelas também. E eu e você
somos chamados nesse momento agora a fazer o mesmo. Não ficar preocupado demais conosco, sabe, irmãos? Mas com a obra de Deus e servindo as pessoas. Versículo 11 agora. Desejamos, entretanto, que continue cada um de vocês mostrando até ao fim. Ou seja, estamos em uma jornada, mas ainda não chegou o fim. A mesma paciência para com a plena certeza de quê? Da esperança. O que motiva o nosso coração, meus irmãos, a estar aqui nessa manhã? O que nos motiva a cada dia acordar bem cedo em casa e pegar a sua Bíblia e desfrutar daquilo que Deus espera de cada um de nós? É essa esperança. Por fim, agora, irmãos, fechando aqui essa terceira perícope, ele diz assim, no versículo 12, aqui a gente encerra também o nosso sermão. Ele diz assim, ó, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram o que agora? A promessa. Irmãos, qual era a ideia do apóstolo Paulo a trazer 3 expressões tão fortes como essa no finalzinho dessa perícope? A primeira palavra, irmãos, destaca comigo por gentileza, do versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores. Irmãos, nós temos a quem imitar. Deus, ele deixou um padrão para nós, de homens que entenderam que Jesus era tudo para eles. E esse padrão, irmãos, na verdade, esse grande exemplo que Cristo ele deixa a cada um de nós, primeiro, ele passará pela fé. Versículo 12 aí. Segundo, pela paciência. E terceiro, por fim, pela promessa. Quando você ouve essas 3 palavras, levando em consideração que a intenção do apóstolo Paulo aqui era levar essa mensagem de esperança ao coração daqueles que estavam sendo levados a outras doutrinas, ele diz, primeiro, é pela fé, é com paciência e é pela promessa. Sabe de quem que eu lembro aqui, irmãos? De uma galeria. Que galeria é essa? A mesma que se encontra aqui no livro de Hebreus. Agora o capítulo 11. Vire a sua página por gentileza, passe aí 2 páginas. Nós iremos agora finalizar aqui o nosso sermão, entendendo quais exemplos que Cristo ele deixou para cada um de nós. Livro de Hebreus, capítulo 11, e nesse momento agora eu faço um apelo ao seu coração. A partir do versículo 13, que diz, todos estes morreram onde? Na fé, sem ter obtido as promessas que Deus havia feito. Porém, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quem são esses, irmãos? Que, através da fé, a promessa que Deus havia feito a eles, eles permaneceram fiéis a Deus até o final. Quem são eles? Capítulo 11, versículo 8. A gente não vai ler todo o versículo, mas primeiro temos aqui o primeiro nome. Quem é ele? Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O apelo do apóstolo Paulo é fazer que eu e você, nesse momento agora, nos voltemos àqueles que deram bons exemplos para cada um de nós. E o que ele fala aqui, irmãos? Abraão, um homem cheio de fé. No versículo 9, no finalzinho do versículo 9 aí, temos a presença de mais 2 figuras do Antigo Testamento também. Quem são eles? Isaque e Jacó. Por fim, no versículo 11, temos a figura de quem? De Sara. Homens e mulheres que receberam a promessa de que o Cordeiro de Deus viria. Essa era a promessa que eles haviam recebido. E essa promessa, irmãos, os trouxe um alívio, uma alegria tão grande em seus corações, que eles permaneceram fiéis ao nosso Deus até o fim. O apóstolo Paulo diz o seguinte, diz que eles saudavam de longe, irmãos. Eles davam tchau de longe para as promessas, porque eles envelheceram e não viu sendo cumprido o cordeiro que havia sido prometido lá para Adão e Eva, no Antigo Testamento, bem no início das Escrituras. Só que aqui agora, irmãos, no versículo 14, ele diz,
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde eles saíram, teriam a oportunidade de fazer o quê? De voltar. O apelo do apóstolo Paulo aqui, irmãos, nesse momento agora é o seguinte, ó, não volte atrás. A mensagem que um dia ela foi colocada no seu coração, o apelo dele no capítulo 6 é que você tome conta de tudo aquilo que Deus, ele já tem falado a mim e a vocês também. E ele vai falar sobre duas obras. Obras que homens querem ser merecedores e obras daqueles que entendem que somente em Cristo eles podem fazer algo. Esse é o grande chamado que Cristo ele faz ao coração de cada um de nós. E no finalzinho aqui agora, o versículo 16, ele diz assim, eu queria fazer um apelo ao seu coração também nesse momento, tá bom? Ele fala assim no versículo 16, mas agora, esses homens e essas mulheres aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha de maneira alguma deles, de ser chamados de seus filhos, porquanto lhes preparou uma cidade. Mas Deus, esses homens que aspiram uma terra celestial, os olhos, meus irmãos, desses homens e dessas mulheres estavam onde? Estavam nos céus, estava aqui na terra. Eu queria pedir ajuda nesse momento para o grupo, por favor, que possa me ajudar aqui no momento de... deu certo. Pode vir por gentileza. Eu quero encerrar esse sermão aqui, meus irmãos, agradecendo ao nosso Deus por saber que tudo aquilo que você faz em prol da obra dele e pelo amor de Cristo também, isso tudo vai ser retribuído no final. Pode ser que você não receba ainda em vida, mas há uma promessa para mim e para você. E que promessa é essa? A promessa é que quando Jesus voltar, ele vai te retribuir de tudo aquilo que você tem feito. Mas para esse dia chegar, eu e você não podemos de maneira alguma voltar atrás. É o apelo do apóstolo Paulo. Como eu falei para vocês anteriormente, tudo está muito bonito, né, até aqui, mas eu acredito que o mais bonito vai ser aquilo que vai acontecer agora. Essa igreja, meus irmãos, ela se encontra aberta aqui nesse lugar, não é por acaso. Deus fez um chamado a cada um de nós. E qual é o chamado que Cristo hoje ele faz ao coração de cada um de nós? É que nós nos envolvamos em tua palavra. Nesse momento nós teremos aqui um batismo muito especial. Mais uma alma que entendeu que em Jesus há saída para os pecados de cada um de nós. Jesus nessa manhã, ele faz um convite para você que está em casa também. Eu não te conheço pessoalmente, mas Jesus, ele te conhece. E nessa manhã ele fala ao seu coração que o amor dele é tão grande por você que você não pode de maneira alguma deixar de o servir. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Deus também. Temos exemplo em sua palavra de homens e mulheres que foram fiéis a Deus. E por isso tiveram a oportunidade de aguardar que por mais que hoje eles se encontram dormindo, mas quando Jesus voltar, eles receberão o reino dos céus. Uma coisa que Cristo ele pede a cada um de nós e a sua igreja também, é que nós entendamos que o foco principal e final do poder da sua palavra é o resgate de almas. E nessa manhã nós teremos a oportunidade de assistir o lindo batismo da nossa irmã Lucimar, que hoje ela volta para os braços do nosso Deus, feliz por saber que Cristo morreu por ela e quer se preparar nesse momento agora para que quando o Senhor voltar, ela possa receber também das mãos do Senhor a coroa da justiça. E na verdade é um apelo, né, que ele faz a cada um de nós.
Você que está em casa também vai poder acompanhar esse momento nosso aqui de um lindo batismo da nossa irmã Lucimar. Ela ficou algum tempo, viu, irmãos? Em casa, mas ela nunca perdeu o contato com a palavra do nosso Deus, permaneceu fiel aos nossos deuses. Nesse momento agora nós teremos a oportunidade de assistir o batismo. Bondoso e amado Deus, neste momento, Senhor, nós estamos aqui com a irmã Lucimar da Silva, que desce de Souza, que desce as águas batismais. E nesse momento, Senhor, para a remissão dos seus pecados, para que ela viva em novidade de vida como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De ouvir nessa manhã, de assistir